E aí, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aproveitando esse cenário de alta da nossa taxa de juros, a gente trouxe aqui um vídeo sobre alguns investimentos de renda fixa para quem não tem muito conhecimento, mas quer aproveitar esse retorno que deu uma aumentada agora, né, ao longo do tempo, e a renda fixa acabou ficando mais popularzinha de novo. Então a gente trouxe esse vídeo para vocês. Lembrando que isso nunca é uma recomendação de investimento, hein? Tem apenas contexto educativo. Deixa seu like, compartilhe. Se tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários pra gente. Abraço e bora pro vídeo. E aí, galera, antes da gente partir para as aplicações, eu queria deixar esclarecer algumas dúvidas antes, para vocês poderem investir de uma maneira mais tranquila. O que você precisa se atentar? Nos vencimentos, no retorno e no risco. Por que nos vencimentos? A renda fixa, o próprio nome já fala, renda fixa. O capital inicial que você colocar nele, ele vai ficar lá. Se você pôr R$ 1.000, vai ficar R$ 1.000. Se você pôr 8.000, vai ficar 8.000. O que vai mudar nele? O retorno. O retorno, ele vai variar de aplicação para aplicação. Vai ter aplicação que vai pagar 5% ao ano, 15% ao ano, 12% ao ano. Tudo vai depender. Mas geralmente esse retorno ele vai estar atrelado ao vencimento. Por quê? Se você tiver uma aplicação que vai vencer em 2 anos, ela tende a dar um retorno maior do que uma que vai vencer em um. Se você tem uma aplicação que vai vencer em 5 anos, ela tende a dar um retorno maior do que a de um e a de 2. Por quê? Porque como o seu capital vai ficar preso, automaticamente você não vai ter como acessar ele se você tiver algum problema. Então é um prêmio por esse risco de você não estar podendo acessar seu capital, beleza? E por que o risco? O risco é porque assim, apesar de serem aplicações de renda fixa, os bancos podem ter problemas, o governo pode ter problemas e a empresa que emitiu debêntures pode ter problema. Então é só para dar para você ter uma ciência de que pode acontecer alguma coisa, mas é realmente muito mais seguro do que renda variável, beleza? O que a gente vai estar tratando aqui vai ser o CDB. Muitas pessoas já têm contato com esse tipo de aplicação, porque ela tem uma certa facilidade de ser utilizada dentro da própria conta bancária de vocês, aí onde vocês têm a conta corrente. Então, os próprios bancos aí que vocês utilizam, muito provavelmente eles já têm esse CDB. O que é um CDB? É um certificado de depósito bancário. Como que a gente traduz isso de uma forma mais tranquila para a gente entender? É a gente emprestando nossa grana para o banco. Ou seja, é uma inversão de cenário. Geralmente as pessoas tomam dinheiro com o banco. Aqui, quando você faz uma aplicação em CDB, você está fazendo o oposto. Você está pegando a sua grana e emprestando para o banco, para ele fazer da forma que ele bem entender. Beleza? A próxima aplicação que a gente vai estar comentando aqui sobre renda fixa vai ser o Tesouro Direto. O Tesouro Direto vai ser um pouco mais complexo, não porque ele é difícil, mas porque nós temos três tipos. A gente vai ter o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. O Tesouro Selic, o próprio nome já fala, ele segue a taxa Selic do momento. Então, se a taxa subir, ele sobe, se a taxa descer, ele desce. Então, a rentabilidade dele vai ser de acordo com a Selic. O tesouro pré-fixado, você pré-fixa uma rentabilidade. Então, quando você faz o investimento, digamos que você vai ter lá uma opção de investimento que pague 10% ao ano. Você pré-fixou em 10%. Se a Selic subir ou baixar, você vai ganhar seus 10%. Qual que é o problema desse cenário aqui? Nessa aplicação, ela tem geralmente vencimentos maiores. Então, se a taxa Selic subir ou baixar e você quiser se desfazer desse título antes do vencimento, você pode ter problemas e até perder capital. Por quê? Se o cenário que você acordou for 10% e a taxa Selic tiver 20%, por exemplo, poxa, a pessoa que está investindo num tesouro Selic vai estar ganhando muito mais do que você, porque você pré-fixou em uma taxa, porém o mercado continuou subindo a taxa Selic, o cupom, e você ficou com uma aplicação meio que desvalorizada. Então você tem que se atentar nesses detalhes, beleza? Mas assim, se você levar até o final do vencimento, você vai receber o seu capital mais a rentabilidade, então não teria uma perda. E o último seria o Tesouro IPCA. Ele funciona mais ou menos igual o pré-fixado, no sentido de se você tentar se desfazer do título antes do vencimento. Mas o que, que muda nele? Aqui você vai receber o IPCA, que é a métrica de inflação, uma das métricas de inflação, mais uma quantia. Então você vai ter IPCA mais 3, IPCA mais 5%, e assim, é o mesmo detalhe. Digamos que a inflação. Você vai sempre estar mantendo o seu dinheiro livre da inflação mais uma quantia.
Então, se a inflação dispara, ok, você vai estar inflação mais alguma taxa. Então, você teria, em tese, mantendo o seu poder de compra e ganhando apenas essa taxa. Porém, se alguma coisa no mercado acontecer e essa aplicação se tornar desvalorizada, se você tentar resgatar esse capital antes do período de vencimento, você pode também estar oferindo perdas. Então, é por isso que eu falei que é um pouco mais complicado. O mais tranquilo de todos seria o Tesouro Selic. Os outros, eles te proporcionam talvez uma segurança contra a inflação maior e talvez ganhos maiores. Porém, cada caso é um caso, tem que escolher certinho e entender a sua tese, beleza? Ah, e sobre a parte do tesouro, de modo geral, é a gente emprestando a nossa grana para o governo. E ele usa da forma que ele bem entender, beleza? Agora nós vamos falar sobre a debentures. Debentures, ela é uma renda fixa, porém ela tem um risco um pouco maior se nós formos analisar por essa ótica. Por quê? As aplicações de CDB, LCI, LCA, essas diversas aplicações vão acabar tendo uma segurança maior pelo fundo garantidor de crédito. Sobre o fundo garantidor de crédito, eu vou estar trazendo um outro vídeo só para a gente não estar perdendo o foco desse. O governo, Tesouro Selic, Tesouro Direto, ele também acaba tendo uma segurança um pouco maior, porque assim, se o governo quebrou, meio que tudo já quebrou. Agora que no caso da debentures, você precisa se atentar um pouquinho mais, porque ela é renda fixa, mas é uma empresa. Ela pode ter problemas financeiros, ela pode vir a quebrar. Então, assim, é só um acréscimo assim para você ficar mais ligado, beleza? Mas o que é uma debentures? Digamos que uma empresa ela queira investir em algum projeto. Em vez dela pegar essa grana com o banco, tomando um empréstimo do banco, ela pode emitir uma debentures, que nada mais é do que você emprestando a sua grana para uma empresa dar seguimento nos projetos dela, como ela bem entender. O único detalhe aqui que muda, assim, vai ter vencimentos diferentes, rentabilidades diferentes, mas eu queria bater nessa tecla do risco ah, do crédito dela em si, porque apesar de ah, pode não acontecer, mas é bom selecionar com cuidado, ver de qual empresa que você vai estar adquirindo essa debêntures, tá? Não sai, essa daqui tá pagando muito. Cuidado, beleza? Essas três últimas que eu deixei aqui para o final, elas são isentas de imposto de renda, então é um atrativo a mais para a gente poder estar dando uma analisada se faz sentido ou não ter elas também no nosso portfólio, beleza? E a primeira delas vai ser a debêntures incentivadas. A gente já viu o que são debêntures, é você emprestando sua grana para uma empresa. E agora, por que incentivadas? São emissões de debêntures que têm um objetivo de infraestrutura. Então, por exemplo, digamos que uma empresa vai criar rodovias, vai pavimentar sobre o país e tudo mais. Então, ela vai estar fazendo um investimento que, apesar de ser um investimento para a empresa, ele vai estar agregando de uma forma macro, ele vai estar agregando para o país em si na infraestrutura. Uma empresa de saneamento, por exemplo, ela vai estar gerando os investimentos em prol dela, claro, porém, isso gera um ganho para o país em termos de infraestrutura. Então, para o governo, é atrativo que empresas façam esse papel, até porque ele consegue terceirizar, digamos, de forma indireta, parte desse processo. Então, por isso que esses investimentos eles são isentos, para dar um incentivo tanto para a empresa quanto para o investidor, beleza? E a próxima que a gente vai falar aqui é sobre a LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Elas também são isentas de imposto de renda. E o que é isso? O dinheiro que vai para essa aplicação, ele é destinado a empreendimentos ou financiamentos toda da área imobiliária. Então é para fomentar esse mercado imobiliário. Por isso que tem também um incentivo do governo, porque ele incentiva tanto empreendimentos que estão com foco em construção imobiliária, quanto pessoas que querem adquirir um imóvel, que querem tomar um financiamento. Então, todo o capital, todo o recurso dessas aplicações, ele é destinado para essa área imobiliária. E é por isso também que eles recebem esse incentivo para ambas as partes, para que todos participem desse processo. E por último, mas não menos importante, a LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Que é praticamente igual à LCI, mas o que muda nesse cenário? O recurso captado por esses investimentos, ele é direcionado ao agro, para fomentar, de certa forma, nosso país é muita commodity, a gente tem
uma estrutura agro muito forte. Então, esse incentivo de imposto de renda para essa aplicação é para isso, para que consiga captar bastante recurso e direcionar para essas áreas. Tanto a LCI quanto a LCA, eles acabam tendo prazos de vencimento mais longos, tá? A rentabilidade é geralmente interessante, tem que ver cada caso certinho, beleza? Mas os prazos geralmente são mais esticados, tá? Nossa proposta era essa. Se você curtiu aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários também e segue nossa página lá no Instagram, hein? Careca Investidor. Abraços!